Olá, bom dia! O Agro Pantanal já está no ar e hoje teremos uma reportagem especial falando sobre o aniversário de uma entidade de produtores rurais que desenvolve diversas ações e trabalhos em prol dos agricultores de todo o estado de Mato Grosso. Eu estou falando da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, que completou mais um ano na última semana. Mas antes, vamos saber o que será destaque na edição de hoje. O Agro Pantanal traz uma entrevista especial com duas mulheres que vivem e falam de agronegócio, Vanice Marques e Dejane Arnoldi. Vamos falar sobre o livro Elas e o Agro. Governo sanciona a lei que libera pesca nos rios Cuiabazinho e Manso, região da barragem da hidrelétrica em Chapada dos Guimarães. Frutas produzidas no Brasil fazem sucesso no exterior. No ano passado, o país teve um recorde de exportação com um faturamento de mais de US$ 1 bilhão. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária realiza mais de 33 mil contratos do crédito instalação, voltado às famílias assentadas. E no Papo com Café de hoje, vou receber no estúdio Guilherme Nolasco, presidente da União Nacional do Etanol de Milho. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos então para a primeira reportagem deste domingo. Nesta semana, no dia 4 de fevereiro, a ProSoja Mato Grosso completou 17 anos de fundação. Vamos conhecer então a importância dos produtores rurais associados, do trabalho dos colaboradores e a representatividade dos delegados dos 28 núcleos espalhados pelo estado. Você vai acompanhar também a importância dos projetos e ações da instituição. Criada em fevereiro de 2005, a ProSoja representa os direitos de quase 8 mil associados em Mato Grosso. A sede da entidade, situada em Cuiabá, facilita a comunicação com os agricultores, garantindo a competitividade e a sustentabilidade do setor. Ao longo desses 17 anos aí, primeiramente foi de aprendizado, de estruturar as demandas da classe, que até então ficavam esparsas, soltas, e transformar elas, centralizar para que todos os produtores fossem representados ao mesmo tempo em todas as esferas. Política de crédito, na defesa vegetal, na parte trabalhista, na parte ambiental, para que uma voz só representasse todos os produtores. E, obviamente, ao longo da caminhada, ela foi se estruturando e hoje se torna a maior entidade representativa de classe do país. A ProSoja Mato Grosso conta com 55 colaboradores que atendem as áreas técnicas e administrativa. Toda essa equipe é comandada pelo presidente, vice-presidente da ProSoja, além de 12 diretores. Eles são imprescindíveis, no dia a dia da entidade, principalmente para colocar em prática as estratégias definidas pelos associados, pela Assembleia de Associados e, consequentemente, pela diretoria. Nesse sentido, nós contamos muito com a participação desses colaboradores, porque são eles que no dia a dia desenvolvem a operacionalidade de todos os projetos da entidade na condução da estratégia da diretoria e, consequentemente, dos associados. A ProSoja é agro e o agro não para. A entidade desenvolve ações e projetos que visam o crescimento sustentável da cadeia produtiva da soja e do milho, além de ajudar milhares de famílias carentes com a distribuição de bebidas e alimentos à base de soja. Nesses 17 anos aí, mais de centenas aí de trabalhos realizados ao produtor e à sociedade mato-grossense, E um dos projetos de maior sucesso aí da ProSoja é justamente o AgroSolidário. O AgroSolidário tem mais de 10 anos de atuação no nosso estado, atendendo mais de 80 entidades, atingindo diretamente mais de 20 mil famílias no nosso estado. E é um trabalho muito importante não somente na distribuição de bebida de soja, que é o principal objetivo, mas principalmente nessa pandemia, o AgroSolidário foi muito atuante na distribuição de álcool em gel, máscaras, e cestas básicas para as famílias que passaram mais necessidades nesses anos difíceis. Então,
mais uma vez, o trabalho dos produtores através da ProSoja, muito atuante na sociedade mato-grossense. A ProSoja Mato Grosso conta hoje com 28 núcleos espalhados por todo o estado. Nesses municípios, a representatividade fica por conta dos delegados eleitos e indicados, juntamente com a diretoria a cada 3 anos. Sem dúvida nenhuma, essa união, esse trabalho vem da base, né? Iniciando pelos nossos produtores que participam aí das reuniões de núcleo, que muitas vezes vêm para as assembleias, né? Os delegados, que são os representantes aí eleitos dos produtores, mas acima de tudo também são mediadores aí desses problemas que os produtores têm nas nossas assembleias, nas nossas reuniões. Então a importância do delegado é muito forte para a nossa entidade. E o preço da carne bovina continua alto. Os abates diminuíram consideravelmente em 2021, mas os criadores de gado de Mato Grosso têm boa expectativa para este ano, principalmente após o fim do embargo chinês à carne bovina brasileira em dezembro. E o estado é uma região com pecuária predominante. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. Nos 141 municípios mato-grossenses, a criação de gado das mais diferentes raças. Todos os municípios do estado de Mato Grosso têm cabeças de boi. Todos, na Baixada Cuiabana, Cuniza, Aripuanã, Sorriso, Sinop, todos eles pertencem. O estado tem o maior rebanho bovino do Brasil. De 1990 para cá, o rebanho multiplicou por 3, saiu de 9 milhões de cabeça para 32 milhões de cabeça. E ele vem crescendo anualmente. Todo ano tem expansão desse rebanho. Então, Mato Grosso é um dos poucos lugares do mundo que ainda tem possibilidade de expansão do seu rebanho sem aumentar a área de pastagem ou a área de utilização. Tradicionalmente, de outubro a dezembro é a época do ano em que o abate de gado bovino aumenta consideravelmente em Mato Grosso. De outubro a dezembro, historicamente, nós temos um aumento do abate. O que acontece? Os animais advindos do confinamento vêm para a parte de abate e os animais de descartes de reprodução entram também nesse período. Então é um período que temos as festas de finais de ano, nós temos um período de maior fluxo financeiro. Então o que acontece? O abate se amplia. No ano passado, em Mato Grosso, no abate de bovinos, a participação de fêmeas, vacas e novilhas foi de 37,65%, menor que os 39% de 2020 e os 43% de 2019. Surgiu um mercado que é o de novilha precoce. Então nós temos uma quantidade de fêmeas que já são abatidas anualmente para esse nicho de mercado. Mas podemos dizer, o abate de Mato Grosso é constante há anos, então não tem esse perigo de desabastecimento. Em 2021, Mato Grosso abateu 4.710.000 cabeças de gado, uma queda de mais de 10% em relação a 2020 e o menor corte dos últimos 5 anos. A Associação dos Criadores aponta como uma das causas principais o embargo chinês à carne bovina brasileira entre setembro e dezembro, diante de suspeitas de vaca louca não confirmadas no estado e em Minas Gerais. No ano passado, tivemos uma situação com o advento da saída das compras de um player muito grande, a China deixou de comprar, por causa da situação socioeconômica, da situação sanitária, né, digamos assim. E aí teve esse embargo, só que logo após o embargo, as compras voltaram. Quer dizer, a gente tinha uma demanda reprimida do nosso comprador. Então voltou com muita força. Atualmente, cada brasileiro consome no máximo 2 quilos de carne por mês e poderia comer mais se o produto fosse mais em conta. Nos estabelecimentos, os comerciantes dizem que são os impostos que encarecem a carne. Já os criadores têm outra explicação. O barateamento do custo é bem diferente. Mato Grosso, hoje, fica dentro do Mato Grosso apenas 11% da sua produção. Boa parte, praticamente tudo, é colocado para fora do estado. O que precisa é melhoria de logística, melhoria da qualidade de energia, situação de mão de obra. Então, tudo isso precisa confluir para que um preço seja mais acessível. E o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, hein? Mas não sai daí, porque eu volto já já com muitas notícias e destaques para 2 mulheres que vivem e falam de agronegócio.
Olá, já estou de volta e hoje eu tenho uma entrevista com duas mulheres que vivem e falam de agronegócio. Vanice Marques e Dejane Arnoldi. Agora, elas vão contar um pouco sobre o livro Elas e o Agro, uma publicação que reúne histórias de superação das mulheres do agronegócio e muito mais. E o livro foi escrito por um time de mulheres arrojadas, mulheres que estão nos bastidores do dia a dia do agronegócio. E nele contam as próprias histórias, jornadas empolgantes que se passam no escritório, na gestão, na agricultura, porteira fora também, né? Dentro de casa, meninas. Olha, eu confesso aqui que estou muito emocionada, muito feliz por recebê-las. Bom dia, sejam bem-vindas aqui no Agro Pantanal. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Luciana. Olha, eu fiquei tão assim feliz e surpresa, porque pela primeira vez eu pude ver que 13 mulheres se uniram. Já imaginou, gente, 13 mulheres trabalhando em um livro? Porque mulher já tem fama de gostar de contar de histórias, de florear tudo, mas também de colocar toda a sua paixão, as suas dedicações, né? Eu imagino como foi esse trabalho de produção. Dejane está segurando aí o livro pra gente. Elas e o Agro. Vou começar por você, Dejane, que está aqui pertinho de mim, do meu lado. Como que foi essa experiência? Como surgiu essa ideia dessa obra? Pois é, eu tive um convite, um grato e honrado convite da Vanice, né, que eu já conhecia, e para contar um pouquinho da minha história, né? E foi um desafio pensar o que eu tenho a dizer, né? E aí quando você começa a lembrar da trajetória de vida, eu sou filha de trabalhadores rurais, então eu comecei a lembrar desde a minha infância no Rio Grande do Sul, quando os meus pais vieram a Mato Grosso, e tudo sempre foi ligado ao agro. O agro sempre fez parte da minha vida, inclusive essa foi uma frase destacada pela editora no meu capítulo, né? E poder depois falar sobre a comunicação no agro, que é algo fundamental, que a gente pode e tem essa missão, né, de levar informação ao produtor, de aproximar ele de assuntos que às vezes estão, como você falou, totalmente fora da porteira, né, e que são essenciais para a rotina dele, né. Olha, Dejane, vou falar então que eu entendi que o agro está no seu DNA, né? Porque você é filha de produtores e você é uma referência no telejornalismo por muitos anos. Você figurou esse cenário com muita competência, criou uma marca, eu diria. Então o agro e você têm uma íntima relação. É, e eu sou muito feliz com isso. Eu confesso, e eu conto até no livro, que eu tentei fugir do agro, porque eu vivi, né, toda a minha infância e adolescência em fazenda. E quando a gente está em fazenda, sendo adolescente, é diferente, a gente não tem aquela vivência com os amigos na cidade, então isso me incomodava. E eu falava que eu não queria mais o agro. Mas eu não pude fugir dele, o meu irmão agrônomo também, e depois eu vi a necessidade mesmo de ter o jornalismo especializado, né? E sabendo das necessidades, eu me especializei em agro e hoje eu tenho uma empresa só que faz a comunicação, assessoria e consultoria em agro. Olha, me faça a honra, por favor, eu vou ter que mostrar o livro Elas e o Agro, capa linda, é um girassol, né? Aí, Vanice, eu queria que você pudesse também relatar pra gente essa experiência, você que tem expertise nessas organizações, você tem, aqui são muitas mãos, 13 mãos, e qual foi a sua mão aqui nessa obra? Então, Luciana, na verdade esse livro a gente começou em 2020, uma obra normal que eles fazem em 6 meses, nós demoramos 2 anos. Pelo fato da pandemia, foram convidadas muitas mulheres, a gente teve muitos desafios nesse sentido, porque várias delas desistiram de escrever. Muitas têm bloqueio para escrever essa história, muitas delas, eu convidei, elas falavam assim, Vanice, mas o que eu vou escrever? Dejane foi uma, mas eu vou falar o que de mim? As pessoas acham que a história dela não pode inspirar outras pessoas e é exatamente o contrário. E eu também, assim, eu queria contar isso um pouco da minha infância, porque meus pais são produtores rurais, né? Eles estavam em Rondonópolis, hoje está há 40 anos no interior de Mato Grosso ainda, e eu queria contar, relatar isso, só que também, assim, não era uma história que eu queria que viesse sozinha.
E aí eu falei, eu vou trazer mulheres, não só mulheres que tivessem visibilidade, que tivesse fama, que tivesse um certo poder dentro da atividade, mas mulheres que têm todo esse poder, mas estão nos bastidores. Mulheres que estão na colheitadeira, mulheres que são executivas de banco, consultoras. A Dejane, que é jornalista, que ela trouxe toda assim, essa coisa que a Dejane fala da comunicação é muito importante. Hoje a gente vê que a atividade do agro, ela se comunica muito pouco. Não que a gente não é mal comunicado, mas comunica muito pouco. A gente leva muito pouco do que é o alimento na mesa de qualquer pessoa hoje em dia, né? Olha só, Vanice, Dejane, penso que vocês estão ajudando a romper barreiras, Exato. quebrando tabus, porque o agro, até alguns anos atrás, de fato, era um universo masculino, aquele que mostrava o agro, não que a mulher nunca estivesse inserida nesse universo. E vocês, com esse papel, acredito sim que conseguem ter a finalidade de mostrar para as mulheres que elas têm muito o que dizer sobre o agro, muito o que fazer e parar com essa história de ficar escondida. Você, através, e você também, Dejane, através do Elas e o Agro, já começaram a colher outros relatos de mulheres que querem sair lá de trás do chapéu para poder trazer mais elementos? Olha, eu já tenho mulheres que querem participar de uma próxima edição. Já estou, várias, até coautoras, olha, eu já tenho uma outra amiga, eu tenho uma amiga que eu posso indicar. Então, assim, é bem isso que você fala, é quase assim, elas se sentem a necessidade de hoje mostrar também. A gente tem, por exemplo, mulheres que saíram da cidade e foram para o interior ou para a zona rural. Nós temos mulheres que saíram da zona rural e foram para a cidade, mas que continuam a contribuir, né, com esse desenvolvimento da atividade do agro. E foi bem interessante porque, assim, eu vi uma coisa muito meio que profissional, a atividade do agro, a forma de você apresentar isso. Eu sou consultora em turismo, trabalho com desenvolvimento de roteiro de agroturismo, implantação de pousadas e hotelaria em fazendas e propriedades rurais. E aí eu via muito nessa parte de profissionalismo. E o livro trouxe uma grata surpresa que todo mundo quer falar da sua infância, do seu relacionamento familiar, do quanto o agro contribui até para o desenvolvimento pessoal mesmo, né, de cada um. E houve, assim, um entendimento em relação às mulheres, né, as coautoras, porque são 3 estados, é isso mesmo? São 13 coautoras, 3 estados. O perfil dessas mulheres, desses estados, é o mesmo, Dejane? Ou não? Tem particularidade de cada uma? Tem particularidades e isso foi muito legal, foi digamos que a Vanice garimpou mesmo essas pessoas e para que o livro fosse variado também, né? Eu posso citar a Marlene, a história da Marlene, né, do Paraná. O marido já estava até desistindo da atividade da pecuária leiteira e ela decidiu assumir. Deixa eu tentar. E o relato em que ela conta que ela colocou na massa e começou até a aumentar o rebanho, aumentar a produtividade, o leite. Hoje ela dá palestra sobre isso. Que experiência maravilhosa, inspiradora. E ela esteve conosco no lançamento, uma pessoa fantástica. Então são histórias assim que precisam ser contadas. Muitas vezes alguma propriedade de Mato Grosso também está passando por algum problema. E a mulher tem alguma ideia, ela precisa aflorar isso e principalmente inspirar outras mulheres. É lindo você ler o entusiasmo, o orgulho que essas mulheres têm por pertencer ao campo, por continuar no campo. E para continuar no campo, a atividade ela tem que ser sustentável. Exato. E economicamente também, para que aquela família esteja bem no campo. E muito disso vem das mulheres. E a superação seria a principal marca dessa obra ou ainda tem outros quesitos importantes, Vanice? Eu penso que a superação aflorou isso em cada uma delas, da necessidade, não dela só dela mostrar a superação, mas ela saber o quanto que a história dela possa inspirar outras mulheres, fazer com que outras mulheres desbloqueiem, de escrever, de contar suas histórias, igual a Dejane está falando, a Vanice garimpou. Não, eu convidei,
E assim, não convidei de uma única região, de uma única atividade, ou só profissional, ou só empresário, ou só produtora rural. Eu convidei uma diversidade de mulheres e elas se escolheram. Elas se escolheram falar, eu quero estar numa obra, eu quero escrever. E é bem interessante porque é no Brasil todo, assim, a gente vê pouquíssimos relatos de mulheres que mostram esse seu trabalho, esse seu encantamento, essa sua dedicação. Para você ver, nós temos a Nara, que é uma das coautoras, que eu falei, Nara, eu vou lá na sua fazenda para te conhecer. Vanice, só depois da colheita. Então, assim, para você ver, eu falei, tá bom, eu posso esperar, não tem problema. Então, você vê, assim, a responsabilidade, o compromisso, sabe, a necessidade que a gente tem. As pessoas que moram na cidade não têm noção do que é um dia a dia, acordando 5 horas da manhã, indo para uma colheitadeira, de repente o equipamento quebra, você tem que esperar um dia a peça chegar, você de repente vai chover e aquilo pode atrapalhar a sua colheita. Então, assim, isso também na pecuária, né? Então, essas adversidades, essas superações, essas conquistas, essas realizações das mulheres, isso foi colocado muito no livro. Não vou ficar falando muito aqui para não dar muito spoiler, né? Para o pessoal, olha, compre o livro e veja essas histórias. Eu vou até perguntar, quando é a segunda edição? Acabou de ser a primeira, mas quando tem a segunda? Tem data marcada? Pelo jeito tem até lista de espera de autores. Olha, que coisa né? maravilhosa. Olha, quer ver? Eu vou aguçar mais você. Eu tenho certeza que vai ter aqui, gente. Tem muitos exemplares à venda, porque eu acho que serão esgotadas, viu? As quantidades que vocês colocarem à disposição. Foi a primeira vez, a editora nos colocou que foi a primeira vez que ela fez uma primeira impressão e esgotou, teve que abrir uma segunda reimpressão e aí a gente, assim, nós estamos, uma coisa que eu quero agradecer muito, Luciana, nós estamos tendo muita oportunidade de fazer a divulgação dessas histórias, sabe, da atividade, da ligação da mulher com o agro. Isso é muito importante, porque nós temos que revelar isso o tempo todo, nós temos que conseguir abrir espaços, né, para apresentar isso. E a gente quer que 2022 seja diferente e a gente demonstre isso aí. Amém, que assim seja, viu? Acho que já conseguiu. Olha só, para você que está aí interessado, só vou ler aqui um trechinho, tá? Do que diz um pouquinho da obra. Conheça a vivência de 13 brasileiras referências no agro feminino, que apresentam relatos recheados de esforços diários, escolhas, renúncias, recomeços e aprendizados. São trajetórias, dificuldades e uma série de conquistas em que cada uma conta a própria verdade. Esta é uma daquelas leituras que inspiram outras pessoas para também escreverem as próprias histórias. Tá aí, inspiração para você, viu? Para a gente finalizar então esse bate-papo, meninas, onde encontrar elas e o agro? Tá no site da Editora Humanos, né? No site da Editora Humanos você consegue, já tinha esgotado, já voltou, graças a Deus, né? E as coautoras também podem, né? Tem os seus exemplares, estão fazendo essa venda também. Algo que eu acho interessante, algumas coautoras que possuem livros, a venda, elas estão fazendo a arrecadação disso, elas estão doando também para entidades, para outras famílias, porque a ideia realmente é que isso se propague, que inspire outras pessoas e que as histórias de cada uma, né, sejam conhecidas. Olha, eu já estou aqui me sentindo inspirada e nem li, viu? Eu vou devorar o livro e eu não vou devolver esse, tá bom? É seu. Olha, Luciana, gente, também tem na Livraria Janina. Sim, tá? Na Janina. E a Editora Humanos é sem H. Sim. www.humanos.com.br. Está aparecendo aí já na sua tela. Pode repetir, pode repetir. www.humanoseditora.com.br, sem H. Tá certo. Olha, eu fico até aqui um pouquinho triste de encerrar esse bate-papo tão maravilhoso, mas já convido vocês, eu vou deixar marcado para a gente poder falar da segunda edição. Ótimo, ótimo. Olha, um sucesso imenso, ainda mais, viu, para cada uma de vocês. Obrigada. Eu agradeço. Bom, gente, agora vamos falar de capacitação. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos em Cuiabá: vacinação contra a brucelose. Começa dia 16 e termina 17 de fevereiro. Informações pelo 65-3623-0554.
Em Nova Brasilândia, tem curso de rédeas de Muares, começando dia 21 e vai até o dia 25 de fevereiro. Informações pelo 65-3385-1040. Em Água Boa, tem produção de silagem. Começa dia 23 de fevereiro e vai até o dia 25. Informações pelo 66-3468-1600. Em Sapezal, tem secagem de grãos e operação de secadores. Começa dia 28 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. Informações pelo 65-3383-2557. Em Várzea Grande tem ecoterapia. O curso é apenas um dia e acontece em 15 de fevereiro. Informações pelo 65-9965-2036. E agora eu vou para um rápido intervalinho, mas daqui a pouquinho estou de volta porque tem muito mais para você. E um dos assuntos é a lei que libera pesca nos rios Cuiabazinho e Manso. Olá, já estou de volta e depois de muita polêmica, o governo sancionou a lei que libera pesca nos rios Cuiabazinho e Manso, região da barragem da hidrelétrica em Chapada dos Guimarães. Essa liberação atendeu a pedidos de pescadores e ribeirinhos de comunidades tradicionais da Baixada Cuiabana que se sentiram muito prejudicados pela proibição da pesca de subsistência e amadora, estabelecida por uma lei anterior. A pesca na região da barragem de Manso foi proibida desde agosto de 2021. Na época, o deputado Maxi Russi, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que permitia apenas a pesca esportiva nos rios Cuiabazinho e Manso, na modalidade pesca e solte. Mas o movimento de pescadores e ribeirinhos pressionou parlamentares para rever a lei e liberar a pesca. Essa semana, as lideranças partidárias na Assembleia Legislativa aprovaram uma lei que foi sancionada pelo governador Mauro Mendes, liberando a pesca. Além da liberação, também foi determinada a criação de uma área de proteção 3 quilômetros no entorno da barragem para o berçário e a reprodução dos peixes. A presidente da Associação do Segmento de Pesca destaca que a proibição provocou um impacto muito grande nas comunidades tradicionais de 4 municípios da Baixada. Atingiu mais de 350 famílias de forma direta. O que isso impacta? Impacta nessas pessoas que elas não poderiam transportar nem comercializar o seu pescado. E essas pessoas vivem ali 3 gerações e só sabem fazer esse trabalho e não desejam fazer outra coisa. Então, a partir do momento que eles não poderiam fazer a comercialização do seu pescado, eles não teriam como sustentar suas famílias. Todas as atividades na região de Manso sempre causam grandes interesses comerciais e turísticos. A representante dos pescadores alega que faltam critérios e um debate sério sobre o desenvolvimento socioeconômico que envolve essas atividades tradicionais, principalmente a pesca. Eu penso que para todo tipo de lei que seja feita hoje, primeiro você tem que ouvir e conhecer cada segmento, cada ambiente. Não se pode fazer uma lei por achismo, ou por vontade própria, ou por interesses escusos. Enquanto nós estivermos com políticas dessa forma, nós não vamos prosperar. Pelo contrário, nós vamos miserabilizar e sacrificar muitas pessoas, e isso não é o intuito do segmento da pesca e a gente não vai permitir nunca. Mesmo com a nova lei e também o fim da piracema, na maioria dos rios de Mato Grosso, os pescadores só poderão pescar nos rios Cuiabazinho e Manso daqui a 30 dias. É que a nova lei entra em vigor após 1 mês da sua publicação. Na verdade, volta o direito adquirido deles, né? Que foi feita uma lei, bateu-se, né, de forma chicoteia as costas, né, do trabalhador, proíbe uma pesca sem ouvir a comunidade. As frutas produzidas no Brasil fazem sucesso no exterior. No ano passado, o país teve um recorde de exportação com faturamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil.
Guilherme começou a produzir mangas há 27 anos numa propriedade de 8 hectares. Ele diversificou o plantio e hoje cultiva 180 hectares de uvas e mangas em 2 propriedades. O mundo está comendo mais saudável com a pandemia, está comendo mais frutas. E as frutas produzidas no Brasil são de excelente qualidade. Cada fruta na sua região e todas com os mais altos níveis de sustentabilidade. Em 2021, o Brasil exportou 1.240.000 toneladas de frutas frescas. O faturamento ultrapassou 1,2 bilhão de dólares, o que representa crescimento de mais de 20% em comparação ao ano anterior, batendo um recorde histórico. Uvas, mangas, laranjas, limões são exemplos de frutas nacionais que fazem sucesso lá fora. E os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Argentina e o Canadá. A demanda internacional aquecida, o clima favorável para a produção, a qualidade dos produtos e políticas públicas para o setor têm favorecido as vendas no mercado internacional. À medida que você abre novos mercados, você diversifica a produção, você incorpora tecnologia, você baixa custos, tudo isso implica numa maior eficiência, numa maior sustentabilidade para o setor. A cada dia que passa, aumenta o número de propriedades atendidas pela assistência técnica e gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Carlos Maia, produtor rural de Nova Lacerda, se interessou pela piscicultura ao perceber que a região é propícia para o desenvolvimento da atividade, além de rentável. Para o piscicultor, a assistência técnica é muito importante para a cadeia produtiva. Vamos conferir juntos então. Olha, eu decidi entrar nesse ramo assistindo aqui na nossa região, mesmo aqui no município, alguns projetos nesse formato, né? E aí, através disso aí, a gente começou a pesquisar também e ver que é a atividade até interessante, né? E eu posso, assim, como eu já fiz uma safra, eu posso dizer que é uma atividade até atraente, interessante e lucrativa também. Eu produzi em 2 hectares, eu produzi 28.500 quilos de pescado. Com certeza como a gente aumentou mais um tanque, a gente pretende, o nosso objetivo é alcançar aí, nessa safra que vem, aumentando mais 1,6 hectares, com mais 2 hectares, a gente quer alcançar 40 mil quilos de pescado nessa safra. A gente já tem o conhecimento do acompanhamento do Senar em outras atividades, é muito interessante e importante também, né, para a cadeia produtiva da piscicultura, né? Só vem a somar, né? Eu estou iniciando, mas a expectativa está boa, né? Está superando a expectativa aí, porque a gente precisa da assistência técnica para poder desenvolver a piscicultura. A piscicultura ela é um pouquinho complexa, né? A gente vem acompanhando na região há bastante tempo, só agora eu entrei realmente como produtor, né? Mas é interessante a gente ter a assistência técnica aí do Senar. Aqui é uma região riquíssima em solo, propício para a piscicultura. A água aqui é de excelente qualidade, a demanda da água é boa. Então a tendência aqui na piscicultura é só crescer. Trabalhar a técnica, melhorar a produção e melhorar a rentabilidade dos produtores. E mais um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho, viu? Em seguida, na pauta, tem o etanol de milho. Em 2021, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária realizou mais de 33 mil contratos do crédito instalação voltado às famílias assentadas. Esse financiamento ajuda o pequeno agricultor na geração de renda. Então, vamos conferir agora na reportagem. Em 2014, Luciana recebeu um lote da reforma agrária num assentamento em Ecoporanga, Espírito Santo. De lá para cá,
contou 3 vezes com a linha de crédito instalação oferecida pelo INCRA para auxiliar na estruturação do terreno. Através desses créditos que a gente vai organizando os lotes, vai obtendo recursos para poder ter, futuramente uma vida melhor. O crédito instalação auxilia o assentado da reforma agrária na compra de itens de primeira necessidade, como alimentos, bens duráveis de uso doméstico ou equipamentos para iniciar ou investir na produção. Em 2021, o INCRA investiu quase 370 milhões de reais para financiar cerca de 33 mil contratos. São 9 modalidades: apoio inicial, fomento, fomento mulher, semiárido, florestal, recuperação ambiental, cacau, habitacional e reforma habitacional. Para cada modalidade, há diferentes critérios a serem cumpridos. Uma das exigências para ter acesso ao crédito é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, ter os dados atualizados e estar em situação regular. As famílias interessadas devem solicitar o crédito em uma unidade do INCRA. Todas as nossas modalidades são financiamentos, ou seja, todas elas precisam ser pagas. E também as modalidades possuem carência para pagamento, ou seja, a carência varia de 5 anos a 1 ano. E no Papo com Café de hoje, vou receber no estúdio Guilherme Nolasco, presidente da União Nacional do Etanol de Milho. Entre os assuntos que vou destacar, tem um muito especial, viu? O caminho para manter os estoques equilibrados e o abastecimento interno para dar condições para que o mercado importe grãos de outros países. Tudo isso e muito mais agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Guilherme, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Agro Pantanal. Uma honra para a gente recebê-lo. Eu que agradeço, Luciana, poder falar um pouco aí do nosso setor, o setor novo, que tanto investimento tem atraído, emprego, renda para Mato Grosso. É um prazer estar com vocês aqui. Olha, eu já dei aí um spoiler, digamos assim, para falar em questões importantes, né? Tributos. Diz uma coisa, para realmente conseguir fazer a importação, vocês estão tentando uma desoneração, é isso? E seria possível, de fato? Na verdade, né, você tem aí um problema climático hoje acontecendo na cultura do milho, principalmente no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e até chegando a Mato Grosso do Sul. E esses estados que produzem tanta carne, né, dependente do milho, suinocultura, avicultura, acabam vindo ao Centro-Oeste, vindo ao Mato Grosso se abastecer. Então o problema não é um problema pontual de Mato Grosso, é um problema geral, um problema da oferta, que pode ter uma quebra da expectativa de safra a nível Brasil. E aí a desoneração da importação acaba acomodando esses estados do Sul, que podem ter acesso ao milho da Argentina, ao milho do Paraguai, e elimina essa corrida, essa pressão do milho do Centro-Oeste. Então, né, é toda uma acomodação do mercado nacional, que sim é muito importante para nós, porque aí você garante o abastecimento de todas essas cadeias super importantes que dependem do milho, né? Você segura um pouco o preço sem prejudicar o produtor de Mato Grosso. A gente deve ter uma super safra aqui, a janela de plantio do milho de segunda safra é uma janela boa, está chovendo bem em Mato Grosso, diferente dos outros estados. Então você mantém a renda do produtor rural, a renda no campo, sem comprometer a produção de outras cadeias tão demandantes, dependentes do milho. Exatamente, olha, houve aí muita reclamação de toda a cadeia. Quando você diz, Guilherme, da cadeia, a gente está falando de algo muito gigante, de muitos rebanhos, por exemplo. E quando o milho tem uma disparada e uma escalada de preços, até o consumidor final, que está lá na ponta, ele sente, a gente tem que incluir também esse consumidor nessa cadeia, né? Mas se o cenário se manter como está atualmente, será que os produtores vão conseguir, de fato, encontrar um ambiente para ter lucratividade e ampliação da sua produção?
Esse é o grande desafio, né, Luciana? Você encontrar um equilíbrio na cadeia de negócio, que todos se mantêm, todos ganham dinheiro, né? Uma relação de ganha-ganha, e que possa chegar esse produto final ao consumidor, porque é ele que dita, né, o que quer, ele que tem que digitar o preço, né, ao consumidor, que seja viável, que caiba no bolso. Mas é muito difícil, num momento de economia de dólar a 5,60, das commodities, né, que são todas cotadas em dólar no mercado internacional, em preços altos, China comprando commodities, comprando proteína, comprando grãos, né? Então a gente vive num mundo globalizado de preços, de demandas, né? Então realmente um problema conjuntural como esse traz, né, o aumento de preços da carne em função do custo do milho, traz o aumento de preço do combustível em função do aumento do custo do petróleo ou do milho que se faz combustível. Então é toda uma reação de cadeia de um problema conjuntural, né? A gente tem se esforçado, o Mato Grosso principalmente é um grande celeiro de produção, aumentando, né, a oferta de commodities. Isso ainda traz para nós aqui dentro, aqui em Mato Grosso, uma condição favorável para todas essas cadeias. Mas, né, nós temos uma missão maior, que é alimentar aí tanto o Brasil quanto o mundo. E aí isso acaba refletindo em preços mais altos dos nossos produtos. E o que a gente pode esperar então agora dessa cadeia da produção de etanol de milho, Guilherme? É muito interessante, eu costumo dizer que depois da revolução do plantio direto no Centro-Oeste, né, no Cerrado brasileiro, o etanol de milho vem virar mais uma página importante, que é a tão sonhada verticalização da produção primária. Então, se você pegar aí, Mato Grosso aí exporta quase 20 milhões de toneladas de milho, e a gente traz isso para você industrializar esse milho dentro do estado, gerando emprego, gerando renda, gerando aí, adensando outras cadeias de produção. A gente tem alguns estudos aí do IMEA que uma tonelada de milho processada em etanol, em farelo de milho, em óleo de milho, ou seja, o etanol e seus coprodutos, ela aumenta, ela valoriza em 51% mediante aquele mesmo milho exportado. Então, eu agrego esse valor e distribuo, né? Além de eu trazer um farelo de milho num custo mais barato para a produção de proteína animal, seja suínos, aves, bovinos, peixes, gerando empregos, gerando impostos. Então, é muito bom você poder ver um segmento que o milho até então não tinha preço, era uma cultura secundária à estratégia da soja, né? Se plantava soja, se plantava milho por uma razão de manejo, de plantio direto, de controle de pragas e nematóides. Hoje o milho criou vida, criou preço, né? Produzindo uma energia limpa, um biocombustível verde, limpo, nosso, juntamente com os seus coprodutos, aí possibilitando a produção de proteína animal. Então eu acho que é uma nova revolução da agroindústria dentro do Centro-Oeste. Agora, ainda voltando a falar um pouquinho sobre o que a gente estava falando, sobre a desoneração, abrimos falando sobre isso, já houve essa demanda juntamente com a frente parlamentar para poder ter essa desoneração do PIS e COFINS, teve já um resultado, o que esperar disso? A semana passada marcou por, né, um projeto de lei de uma deputada lá do Espírito Santo querendo taxar o milho, a exportação do milho, né? E tudo isso teve um movimento, por incrível que pareça, poderia ser um benefício muito grande para a nossa cadeia que demanda do milho. Se você taxa para exportar, acaba ficando mais caro e o preço acaba repercutindo no mercado interno, desvalorizando o milho no mercado interno. Mas nós fomos à frente parlamentar justamente que não é o caminho, taxar a exportação, daqui a pouco quer taxar a carne, o café está caro, taxa o café, o arroz está caro, taxa o arroz, o petróleo está caro, taxa a exportação. Enfim, acreditamos que em contrapartida a esse movimento de você querer taxar os commodities, seria importante num momento pontual você desonerar para que a gente possa se abastecer pontualmente se há um risco de desabastecimento ou de pouca oferta, de quebra de safra, você poder importar
sem custos. Então, é um mecanismo que pode ser revertido daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, imediatamente abastece, depois taxa de novo, cobra o imposto de importação de novo, o PIS e o COFINS, enfim. Mas não cabe, por mais que seja interessante para a cadeia da suinocultura, ou para o etanol de milho, para a avicultura, você represar esse milho, mas estamos numa economia de mercado globalizada, de livre mercado, nós não podemos ir contra o preço do milho no mercado internacional, na Bolsa de Chicago, temos que ser competitivos, né? Essa é a palavra de ordem. Então, eu acho que desonerar é um mecanismo interessante pontualmente para abastecer o mercado. E no momento, Guilherme, até onde pode chegar o legado do etanol de milho? Existe já alguma demanda maior? Por exemplo, existe uma aproximação até mesmo com a indústria automobilística? Tem novidades nesse quesito? Tem muita coisa para acontecer, né? As soluções de mobilidades do futuro, né, não serão únicas, né? Você não vai ter apenas um carro elétrico, né? Não adianta nada você ter um carro elétrico de uma fonte de energia suja, né? Você transferir a poluição do escapamento do carro por uma usina termoelétrica, que acontece na Europa, você tira a poluição de cima do carro e leva para uma usina geradora de energia fóssil, né? Então o carro a etanol, ele comprovadamente é a solução mais viável, principalmente para o Brasil, que já tem toda uma rede de abastecimento consolidada. Você tem um combustível verde que ele acaba sendo mais limpo do que um carro elétrico, onde a bateria é abastecida por uma geração de energia fóssil. Então ele tem o seu papel, existe aí grandes montadoras interessadas e investindo na pesquisa e no desenvolvimento desta matriz de mobilidade. A Volkswagen tem feito um trabalho, montou um centro de pesquisa, nós estamos muito próximos já, trabalhando junto em alguma coisa de futuro. A Nissan também tem investido muito no carro etanol. Existe já um trabalho do carro híbrido, né? Ele é elétrico movido por um motor a combustão de etanol que alimenta este motor elétrico. Então, a gente costuma falar que o carro etanol é o carro do futuro no presente, né? Já consolidado. Você imagina você pegar um carro elétrico hoje e ir para São Paulo com ele. Onde é que você vai abastecer esse carro? E o problema do descarte das baterias no futuro? Ele terá seu papel, não é que nós não estamos dizendo o que é melhor ou é pior. Ele terá seu papel, seu nicho de mercado, para um consumidor que está disposto a investir mais caro nessa tecnologia. Mas o carro a etanol realmente é a nossa matriz de futuro, a solução da América do Sul, da América Latina, a Índia já está se preparando para isso, outros países se movimentando, e a indústria automobilística internacional, mundial, já descobriu isso, né? Então, eu acho que o etanol ele tem muito a crescer, seja ele o de cana-de-açúcar, seja ele à base de milho, é uma matriz de consumo que tem muito a desenvolver, principalmente num país que tem excedentes exportáveis, né? Em vez de a gente exportar milho em grão, a gente pode vender combustível, a gente pode, né, trazer um combustível nacional para a sua matriz de consumo, quem sabe, né, o sonho, baixar esse preço de combustível, que no mercado hoje é um problema, que traz uma incomodação e um aumento de custo na renda de todo brasileiro. Olha só, daria para a gente fazer um programa inteiro só falando de etanol de milho, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou e tinha tanto ainda para falar, Guilherme. Verdade. Mas agradeço a participação aqui e já vou deixar bem avisado, viu? A porteira está aberta, por favor, volte mais vezes. Venho de carro a etanol. Tá certo, gente. Olha, agora chegou aquele momento de ter uma receita super tentadora para você fazer aí na fazenda, na sua casa, ou aí no sítio, ou mesmo na chácara, curtindo esse domingão.
assim, com esse jeito saboroso demais, eu encerro aqui o Agro Pantanal deste domingão. Mas olha, domingo que vem tem muito mais a partir das 8 horas da manhã e eu fico aqui esperando você. Tchau!